dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Giovana do canal Traduzindo Crochê e hoje eu vim trazer para vocês esse dinossaurinho pescoçudo. Como vocês podem ver, ele tem um grande pescoção, mas ele é muito fofinho e ele também fica de pé sozinho. Ele se apoia aqui na parte do rabinho também. Para fazer com vocês hoje, eu vou usar a lã molê nessas cores. O corpo eu vou usar essa cor mais clara e para a parte aqui, ó, essa parte rosa, eu vou usar esse azul mais escuro. E a minha agulha é 3,5 milímetros. Lembrando que eu não crio as receitas, eu apenas traduzo receitas que são gratuitas e eu dou os créditos à artesã, tanto aqui no link, que vai ficar aqui embaixo, para a receita traduzida em PDF, lá eu também ponho o link para a receita original, quanto ponho o link para a receita original direto, para vocês verem. E dar também o crédito à artesã que fez o trabalho. Então, para esse trabalho aqui, então nós também vamos usar olhinhos de segurança e linha branca e 2 botõezinhos se vocês preferirem, que fica muito bonitinho para fazer as narinas. Tá? É isso aí, vamos lá para nossa videoaula. Para iniciar o nosso dinossauro, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a linha que escolhemos para fazer o corpo, no meu caso esse azul com verde, não sei explicar bem qual é o tom dessa cor. E nós vamos fazer uma perninha. Eu já fiz a primeira perninha, aqui ó, como eu tô fazendo com a lã molê, ela vai ficar bem grandinha. Eu já fiz a primeira perninha, nós vamos fazer as 2 perninhas e depois juntar elas. Eu já fiz a primeira, quando nós terminarmos a primeira, nós vamos fazer aqui um arremate, um ponto baixíssimo, uma correntinha e cortar o fio. Mas eu vou ensinar agora como a gente começa fazendo a perninha. Para iniciar a perninha, nós vamos fazer 5 pontos baixos no círculo mágico. Geralmente, para fazer amigurumis, nós fazemos com 6. Mas agora vamos fazer com 5. Fiz aqui meu círculo mágico. Fiz meu círculo mágico. Dentro dele eu vou colocar 5 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Fecho o meu círculo mágico bem fechadinho. E vamos para a segunda volta. Na segunda volta, nós vamos fazer um aumento para cada ponto de base. Então, onde tínhamos 5 pontos, nós vamos ficar com 10. Em cada um dos pontinhos, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, passo aqui a minha agulha pelo primeiro ponto, faço 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Eu fiz aqui 2 pontinhos baixos dentro do mesmo ponto, fazendo o primeiro aumento. Eu vou passar minha agulha no primeiro ponto aqui dessa volta e eu já vou marcar com uma fitinha de outra cor para ficar mais fácil e eu não me perder na contagem também. Agora nós vamos continuar fazendo um aumento para cada ponto de base. Então, no próximo ponto, nós vamos fazer 2 pontos baixos, no próximo 2 pontos baixos e assim até o final da volta. Terminei aqui minha segunda volta, fazendo um aumento para cada ponto de base. Temos agora 10 pontos. Na terceira volta, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer um aumento para cada ponto de base. Só que como nós temos 10 pontos, serão 10 aumentos. E o que nós temos aqui, vamos ficar com 20 na terceira volta. Então, novamente, nós vamos aqui, ó. A técnica do meu fiozinho dá para vocês perceberem, né? Eu só puxo o fiozinho aqui pro lado e continuo fazendo que fica marcado. Vou aqui no meu primeiro ponto, faço 2 pontos baixos. Eu já fiz meu primeiro aumento e já está marcadinho. Vou para o segundo ponto, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, formando aqui o aumento. E vou continuar assim até o final da volta. Um aumento para cada ponto de base até o final da terceira volta. Terminei aqui minha terceira volta fazendo um aumento para cada ponto de base. Nós ficamos com 20 pontos agora na nossa volta. Antes de continuar, o que eu vou fazer? Ó, eu vou virar aqui atrás, vou fechar bem o meu círculo mágico, pegar uma agulha mais fina do que a que eu estou usando para fazer o corpo, vou passar aqui ó, atrás nessas argolinhas, puxar o meu fio e fazer uma correntinha. Aí puxo o fio novamente e assim fica um nozinho, para não lacear e não abrir aqui esse meiozinho. Eu vou fazer isso mais uma vez, ó, em outra argolinha aqui atrás. E assim nós temos essa segurança de que não vai lacear ou abrir esses pontinhos aqui do meio. Então, agora nós vamos para as próximas voltas.
Agora nós vamos fazer várias voltas fechadas em pontos baixos. Vai ser a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e a nona. São 6 voltas que nós vamos fazer fechadas em pontos baixos. Apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Como é apenas isso, eu vou fazer fora de câmera. Mas, lembrando sempre, nós vamos fazer nosso primeiro pontinho e vamos marcar ele. Sempre marcando para a gente não se perder. Fiz o meu primeiro pontinho, o meu já fica marcado. E é só continuar agora por 6 voltas, da quarta à nona volta. No final, vai ficar assim. Lembrando, na primeira perninha, nós terminamos. Nós vamos arrematar aqui com um ponto baixíssimo, uma correntinha. Mas a segunda perninha, nós não cortamos o fio, só da primeira perninha. Não corte o fio da segunda perna. Então, eu vou fazer a minha segunda perninha e eu volto com vocês pra gente continuar o corpo. Eu terminei aqui a minha segunda perna. Eu já fiz da minha quarta à nona volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Agora, nós vamos juntar ambas as pernas. Para juntar ambas as pernas, nós vamos fazer o seguinte. Aqui tem a minha primeira, que eu arrematei o fio e tal. E a segunda aqui, que eu não arrematei o fio. Eu vou tirar meu marcador para ficar mais fácil de eu ver as coisas aqui. Nós vamos ir em qualquer ponto da primeira perna. Qualquer ponto. Eu vou ir um pouquinho perto aqui do arremate. Qualquer ponto nós vamos passar, sem tirar a agulha daqui. A agulha está na segunda perna. Ainda nós vamos passar aqui na primeira, em qualquer pontinho, e fazer um ponto baixo. Fiz o meu primeiro pontinho. Esse é o primeiro ponto da 10ª volta. Que já vamos começar aqui o corpo. Fiz esse ponto, vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base nessa perna. Eu vou continuar fazendo aqui. O terceiro eu faço a mesma coisa. No quarto aqui, onde tem o arremate, eu vou entrar dentro do ponto do arremate e fazer um ponto baixo. No ponto seguinte, eu vou até dar uma escondidinha nesse fio aqui, Eu vou fazer uns 3 pontinhos com esse fio aqui. Passando com ele no meio dos pontos para ficar bem apertadinho. É uma coisa que eu gosto de fazer. Fiz aqui. Agora eu vou continuar até o final dessa primeira perna. Então, nós vamos fazer aqui 20 pontos na primeira perna. Vou fazer aqui meus 20 pontos e eu volto para explicar como continuar aqui. Fiz os 20 pontos. Minha gata já veio aqui para participar, porque ela sempre gosta de participar em todos os vídeos. Mas eu fiz os 20 pontos da primeira perna. Nós vamos fazer o que agora? Vendo, eu fiz um ponto aqui, o último ponto aqui. Na primeira perna, ou na segunda perna, essa perna que ainda nós não trabalhamos. O último ponto foi nesse ponto aqui. Nós vamos pro próximo e dentro dele vamos fazer um ponto baixo. Bem apertadinho, se você conseguir, para não ficar um buraquinho aqui embaixo. Mas geralmente fica mesmo você não querendo. Depois a gente costura aqui para não ficar esse buraquinho aqui. Fiz o meu primeiro ponto de 20 dessa perna. Então, esse é o primeiro dos 20 dessa perna. Eu vou continuar aqui fazendo, até chegar lá no primeiro ponto dessa 10ª volta. Terminei aqui de fazer os 20 pontos baixos nessa segunda perna. As duas pernas, nós trabalhamos nelas e juntamos as duas pernas. E como eu falei aqui, esse é o meu primeiro ponto da 10ª volta. Esse aqui que eu estou apontando com o meu dedo. Porque é o ponto que a gente juntou as pernas. Agora, na 11ª volta, nós vamos fazer apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu vou aqui no meu primeiro ponto que eu fiz, vou passar minha agulha e fazer um ponto baixo, e eu vou marcar esse ponto. Marquei meu primeiro ponto, vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o final da 11ª volta. Então, nós vamos fazer, todos esses pontos aqui. Nós vamos chegar aqui na junção das pernas também, nós vamos fazer um ponto aqui, um ponto aqui e continuar até chegarmos no nosso marcador novamente. Eu vou fazer aqui a minha volta inteira e assim que eu terminar eu volto para a gente fazer a 12ª volta. Terminei aqui minha 11ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Nós vamos agora para a 12ª volta. A 12ª volta nós vamos começar fazendo 12 pontos baixos individuais. Então,
Eu vou vir aqui no meu primeiro ponto, vou fazer meu primeiro ponto baixo e marcar. Marquei meu primeiro ponto, vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até eu ter um total de 12 pontos baixos individuais. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho 12 pontos aqui. Vamos fazer agora uma diminuição. Como eu vou fazer a minha diminuição agora? Eu vou fazer a diminuição invisível, que eu acho que fica mais bonitinha. Então, aqui em cima, ó, nós temos duas argolinhas do ponto. Eu vou passar a minha agulha apenas pela argolinha da frente. Ó, apenas por essa argolinha da frente. A de trás está aqui ainda atrás, a gente não mexe nela. Eu vou puxar minha agulha para baixo, vou passar ela pela argolinha da frente do ponto seguinte. Ó, deste pontinho aqui. E ficamos assim com 3 argolinhas na agulha. Vou pegar uma laçada com a agulha, passar pelas duas primeiras argolinhas e ficar com duas argolinhas na agulha. Pego outra laçadinha e fecho essas duas. Assim eu fiz um ponto baixo, dois pontos baixos virarem apenas um e ficou uma coisa um pouquinho mais natural. Ó, não aparece tanto que é uma diminuição. Fiz essa diminuição, vou fazer agora 15 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base a partir do próximo ponto. Então, no próximo ponto, passo minha agulha e faço um ponto baixo e continuo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até eu ter um total de 15 pontos baixos depois da diminuição. Fiz os meus 15 pontos baixos. Ó, fiz meus 15 pontos baixos individuais depois da diminuição. Nós vamos fazer outra diminuição invisível aqui. Eu não vou explicar muito como fazer ela toda vez, senão vai ficar um pouquinho demais. Então, eu só vou fazer aqui minha diminuição. Fiz a diminuição, nós vamos terminar aqui fazendo 9 pontos baixos individuais, ou um ponto baixo para cada ponto de base até o finalzinho dessa 12ª volta. Fiz meus últimos 9 pontos, terminei minha volta. Então, nessa 12ª volta, nós fizemos 12 pontos baixos, uma diminuição, depois 15 pontos baixos, outra diminuição e terminamos com 9 pontos baixos. Terminada a 12ª volta. Agora, para a 13ª volta, nós vamos iniciar com 11 pontos baixos individuais. Então, apenas 11 pontos baixos individuais para iniciar. No meu primeiro ponto, como sempre, passo a minha agulha e faço um ponto baixo. E eu marco, ó, com a minha fitinha já fica assim, eu acho bem mais fácil. Fiz meu primeiro ponto, vou fazer mais 10, totalizando 11 pontos baixos individuais. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos individuais. Agora fazemos uma diminuição, a diminuiçãozinha invisível que eu mostrei para vocês na volta anterior. Se você achar muito difícil, faça a diminuição normal e continue seu trabalho. Não vai ficar feio. É que eu prefiro mesmo essa aqui, que eu acho que fica mais bonitinho, mas a outra também não fica feio. Fiz a minha diminuição, vamos fazer novamente 15 pontos baixos individuais. Então, na volta anterior a gente fez 15 pontos baixos, aqui também. Então, vou pro próximo ponto, faço meu primeiro ponto baixo. E eu continuo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até ter 15 pontos baixos individuais. Eu já fiz aqui os meus 15 pontos baixos individuais. Novamente, nós vamos fazer uma diminuição, ou a normal ou a invisível, né? Usando os próximos 2 pontos. Fiz minha diminuição, termino essa volta fazendo 8 pontos baixos individuais, um para cada ponto de base. Esse aqui é o finalzinho da nossa 13ª volta, 8 pontos baixos. Então, 13ª volta, o que nós fizemos? 11 pontos baixos individuais, uma diminuição, depois 15 pontos baixos individuais, outra diminuição e finalizamos com 8 pontos baixos individuais. Agora vamos para a 14ª volta. Na 14ª volta, nós vamos iniciar com 8 pontos baixos. 8 pontos baixos individuais. Então, no primeiro ponto, passo minha agulha e faço um ponto baixo.
e continuo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até eu ter um total de 8 pontos baixos individuais. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos individuais. Agora, uma diminuição usando os dois próximos pontos. Fiz meus 8 pontos, a diminuição, e novamente vamos fazer 15 pontos baixos individuais a partir do próximo ponto. Então, passo a agulha aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo, e vamos continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até termos 15 pontos baixos no total. Fiz os meus 15 pontos baixos, nós vamos fazer agora uma diminuição, ou a normal ou a invisível, usando aqui os dois próximos pontos. E após a diminuição, nós vamos terminar com 9 pontos baixos individuais. Ó, fiz minha diminuição, sobrou aqui 9 pontos, e em cada um deles eu vou fazer um ponto baixo. Assim, nós terminamos a nossa 14ª volta. Então, o que nós fizemos na 14ª volta? 8 pontos baixos, uma diminuição, 15 pontos baixos, uma diminuição e terminamos com 9 pontos baixos. Agora, nós vamos para a 15ª volta. Na 15ª volta, nós vamos iniciar com 9 pontos baixos. 9 pontos baixos individuais. Sim, cada um é diferente e é assim mesmo até o final da receita. Então, vamos fazer nosso primeiro ponto aqui. Marcar o ponto e continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até termos um total de 9 pontos baixos. Fiz aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Agora, uma diminuição. Então, vou fazer aquela diminuição invisível, passando aqui a agulha pelas argolinhas frontais de 2 pontos. E agora, depois da diminuição, nós vamos fazer 14 pontos baixos. Então, diferente das voltas anteriores, agora nós vamos fazer 14 pontos baixos individuais. Então, no próximo ponto, eu passo minha agulha e faço um ponto baixo. E eu continuo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até eu ter 14 pontos baixos no total. Fiz meus 14 pontos baixos. Agora, fazemos novamente uma diminuição. No meu caso, sempre eu vou fazer a diminuição invisível. Fiz a diminuição, agora 7 pontos baixos individuais para finalizar essa volta. No próximo ponto aqui, eu vou passar a minha agulha e fazer um ponto baixo e continuar com um ponto baixo para cada ponto de base até eu ter um total de 7 pontos baixos individuais. Então, o que nós fizemos na 15ª volta? Começamos com 9 pontos baixos individuais, fizemos uma diminuição, depois 14 pontos baixos individuais, outra diminuição e terminamos com 7 pontos baixos. Agora nós vamos para a 16ª volta. Na 16ª volta, nós vamos iniciar com 8 pontos baixos individuais. Então, eu já passei meu fiozinho aqui para frente, vou fazer meu primeiro ponto aqui, primeiro pontinho. Faço mais 7, totalizando 8 pontos baixos individuais no total. Fiz meus 8 pontos baixos, agora uma diminuição novamente. Então, eu vou usar meus próximos 2 pontinhos aqui e fazer uma diminuição invisível. Feita a diminuição, vamos fazer agora 13 pontos baixos individuais. Nós fizemos 14 na volta anterior, agora nós vamos fazer 13. Então, próximo ponto, passo a agulha e faço um ponto baixo. E continuo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até eu ter 13 pontos baixos individuais no total. Fiz meus 13 pontos baixos. Vou fazer agora outra diminuição. Vocês podem perceber que as diminuições estão sempre ficando nas laterais do nosso dinossaurinho. Então, para ele vai ficar mais bonitinho, que ele vai fechando assim, né? Fiz a minha diminuição, nós vamos terminar essa volta com 7 pontos baixos individuais. Então, um ponto baixo para cada ponto de base até o final dessa volta, que darão 7 pontos baixos. Então, nós terminamos aqui a nossa 16ª volta. O que nós fizemos na 16ª volta?
Nós iniciamos com 8 pontos baixos, depois uma diminuição, fizemos 13 pontos baixos individuais, depois outra diminuição e finalizamos com 7 pontos baixos individuais. Agora vamos para a 17ª volta. Na 17ª volta, nós vamos iniciar com 8 pontos baixos novamente. Então, no primeiro ponto aqui, passo a minha agulha e faço um ponto baixo e já marco esse ponto. E vamos continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto até termos 8 pontos baixos no total. Fiz aqui meus 8 pontos baixos individuais do começo da nossa 17ª volta. Vamos fazer uma diminuição, que no meu caso, como eu falei, é a invisível, né? Pega a argolinha da frente aqui dos pontos. Fiz essa diminuição, nós vamos agora fazer 13 pontos baixos novamente, individuais, né? Vamos para o próximo ponto, fazemos um ponto baixo e continuamos fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até termos um total de 13 pontos baixos individuais. Fiz meus 13 pontos baixos, vou fazer agora uma diminuição. Usando os 2 próximos pontos, eu faço minha diminuição invisível. Vai nos restar agora apenas 5 pontos baixos aqui na nossa base. E em cima de cada um, nós vamos fazer um ponto baixo. Então, para finalizar, 5 pontos baixos individuais. Fiz aqui os 5 pontos baixos individuais. E assim nós terminamos a nossa 17ª volta. E o que nós fizemos na 17ª volta? Iniciamos com 8 pontos baixos, fizemos uma diminuição, depois 13 pontos baixos, depois outra diminuição e finalizamos com 5 pontos baixos individuais. Vamos agora para a 18ª. Na 18ª já vamos iniciar com 7 pontos baixos. Então aqui no meu primeiro ponto eu vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto até eu ter um total de 7. Fiz meus 7 pontos baixos, agora aqui na lateral novamente, uma diminuição. Feita essa diminuição, nós agora vamos fazer 11 pontos baixos individuais. Então, não vai ser mais 15, nem 14, nem 13. Nós vamos pular direto para o 11. No próximo ponto aqui, eu faço um ponto baixo e continuo com um ponto baixo para cada ponto de base, até eu totalizar 11 pontos baixos individuais. Fiz meus 11 pontos baixos. Agora, nos próximos 2 pontos, nós vamos usá-los para fazer outra diminuição. Fazemos a diminuição aqui. E após essa diminuição, vai sobrar apenas 6 pontinhos baixos aqui na nossa base. Nós vamos fazer em cima de cada um ponto baixo. Então, aqui no primeiro ponto, eu passo minha agulha e faço um ponto baixo. E assim até o final dessa volta. Fiz meus 6 pontos baixos e eu terminei a minha 18ª volta. Vamos recapitulá-la. Nós fizemos na 18ª volta 7 pontos baixos para começar, depois uma diminuição. Aqui atrás nós fizemos 11 pontos baixos individuais, outra diminuição aqui no cantinho e para finalizar 6 pontos baixos individuais aqui. Nós vamos agora para a 19ª. Na 19ª, nós também vamos começar com 7 pontos baixos. Então, no meu primeiro ponto, passo minha agulha e faço um ponto baixo. E eu continuo com um ponto baixo para cada ponto de base, até eu ter um total de 7. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Novamente, vamos fazer uma diminuição. Então, usando os 2 próximos pontos, eu vou fazer uma diminuição. Fiz a minha diminuição. Nos próximos 10 pontos de base, nós vamos fazer um ponto baixo para cada um deles. Então, vamos fazer 10 pontos baixos individuais. Fiz meu primeiro, vou fazer mais 9, totalizando 10. Fiz meus 10 pontos baixos, vamos agora fazer a diminuição novamente. Estamos aqui na lateral, né? Então, vamos fazer a diminuição. Fiz minha diminuição, terminamos a nossa 19ª volta, fazendo um ponto baixo para cada um dos próximos 5 pontos de base. Então, 5 pontos baixos individuais. Terminamos assim a nossa 19ª volta.
Então, recapitulando, começamos com 7 pontos baixos, depois fizemos uma diminuição, depois 10 pontos baixos individuais, outra diminuição e para finalizar 5 pontos baixos. Agora vamos para a 20ª volta. Para a 20ª volta, nós vamos fazer 6 pontos baixos para iniciar. Então, eu já coloquei minha fitinha para frente, vou passar a minha agulha aqui no ponto e fazer um ponto baixo. É meu primeiro ponto de 6. Vou continuar assim, com um ponto baixo para cada um, até eu ter 6 pontos no total. Fiz meus 6 pontos baixos individuais. Novamente, vamos fazer aqui na lateral outra diminuição, ou a normal ou a invisível. Fiz a minha diminuição. Agora, nós vamos fazer 9 pontos baixos individuais. Então, a partir do próximo ponto aqui, eu vou passar minha agulha, vou fazer um ponto baixo e vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até eu ter 9 pontos baixos individuais. Fiz meus 9 pontos, vou novamente fazer outra diminuição aqui no cantinho, pegando os 2 próximos pontos. Depois que nós fizermos essa diminuição, vai sobrar apenas 5 pontos na nossa base. E nesses 5 pontos, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto. Então, aqui, ó, no próximo ponto, um ponto baixo e assim até o final. Recapitulando a 20ª volta, o que nós fizemos? 6 pontos baixos, uma diminuição, depois 9 pontos baixos, outra diminuição e finalizamos com 5 pontos baixos. Nós vamos agora para a 21ª volta. Para a 21ª volta, nós vamos iniciar também com 6 pontos baixos. Apareceu outro gato aqui também. Então, vamos aqui, ó, no pontinho, nós passamos a nossa agulha e fazemos um ponto baixo. Já marcamos. E vamos continuar até termos 6 pontos baixos individuais. Fiz meus 6 pontos baixos, agora podemos fazer uma diminuição. Então, nós fazemos a diminuição usando os 2 próximos pontos. E agora também eu vou falar que vocês podem começar a encher o corpinho se vocês quiserem. Colocar o enchimento nas perninhas e tal. Eu vou colocar depois. Tá? Eu vou colocar depois quando nós pararmos as voltas que tem diminuições. Aí eu vou colocar enchimento em todo o corpo. Mas se vocês quiserem já ir colocando, não tem problema. Porque não vai atrapalhar a construção do resto do corpinho do nosso dinossauro. Então, eu fiz os meus 6 pontos baixos, eu fiz a minha diminuição. Vamos fazer agora 8 pontos baixos individuais. Então, no próximo ponto, eu passo a agulha e faço um ponto baixo. E continuo assim até eu ter um total de 8 pontos baixos individuais. Fiz meus 8 pontos, vamos agora novamente fazer a diminuição. Então, aqui no cantinho, vou fazer a minha diminuição invisível. E no final, vamos ficar apenas com 4 pontinhos na base. E nesses 4 pontinhos, nós vamos fazer um ponto baixo para cada um deles. Então, 4 pontinhos na base, em cada um deles um ponto baixo. Fiz meus 4 pontinhos, finalizamos a 21ª volta. Então, recapitulando a 21ª volta, nós começamos com 6 pontos baixos, fizemos uma diminuição, depois 8 pontos baixos, outra diminuição e terminamos com 4 pontos baixos aqui na frente. E vamos para a 22ª, que é a última volta mais complicadinha assim. Depois nós vamos fazer várias carreiras fechadas em pontos baixos só. Então, aqui na 22ª volta, nós vamos iniciar com 5 pontos baixos. Então, aqui, ó, no primeiro ponto, vou passar meu marcador aqui para frente. No primeiro ponto, nós fazemos um ponto baixo. E é o primeiro de 5. Então, vamos fazer mais 4 pontos, totalizando 5 no total. Fiz meus 5 pontinhos. Vamos fazer uma diminuição aqui no cantinho. No meu caso, como sempre, a diminuição invisível. Fiz a diminuição, nós vamos fazer 7 pontos baixos individuais a partir do próximo ponto. Então, próximo ponto, eu passo minha agulha e faço um ponto baixo. E vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até eu ter um total de 7. Fiz meus 7 pontos baixos, vamos fazer agora no cantinho novamente outra diminuição. Então, nós vamos fazer a diminuição e vai sobrar apenas 4 pontinhos na nossa base. Aqui vai sobrar apenas 4 pontinhos.
Nesses 4 pontinhos, nós vamos fazer um ponto baixo para cada um deles. Então, vão ser 4 pontos baixos individuais. Para recapitular a 22ª volta, o que nós fizemos? 5 pontos baixos, uma diminuição, depois 7 pontos baixos, outra diminuição e finalizamos com 4 pontos baixos individuais. Assim terminamos a nossa 22ª volta. Agora, nós vamos fazer da 23ª à 47ª volta, um ponto baixo para cada ponto de base. Eu nem sei quantas voltas são isso aqui que eu não contei antes, mas são muitas voltas, né? Nós vamos fazer da 23ª à 47ª volta. São várias voltas fechadas em pontos baixos. Eu vou fazer elas fora de câmera, porque essa é a parte do pescoção, né? Nosso dinossauro. Eu vou fazer todas essas voltas fora de câmera. E assim que eu voltar, nós vamos terminar fazendo as últimas 2 voltas do corpo do nosso dinossauro. Então, vou fazer aqui, da 23ª à 47ª volta, um ponto baixo para cada ponto de base. Quando eu terminar, eu retorno com vocês. Fiz aqui, da minha 23ª à 47ª volta, com um ponto baixo para cada ponto de base, eu terminei o pescocinho. Já coloquei enchimento em todas as partes aqui do corpo, está tudo bem durinho, bem cheinho. O pescoço também coloquei bastante. E agora nós vamos fazer as últimas 2 voltas. Nós vamos para a volta 48ª, né? A 48ª volta, a volta de número 48. E nela nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Eu já fiz um ponto baixo aqui, porque eu estava fazendo para prender o meu marcador, para ele não ficar enfiado para dentro na hora que eu coloquei o enchimento. Então, fiz meu ponto baixo. Agora eu vou fazer uma diminuição. Então, eu já comecei meu ponto baixo, eu já marquei. E usando os próximos 2 pontos, eu vou fazer uma diminuição. Pode ser tanto uma diminuição normal, quanto a diminuição invisível. Vocês escolhem a que fica melhor para vocês. Fiz a minha diminuição. Vou no próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo. No próximo ponto, outra diminuição. Novamente, né? Fiz o ponto e a diminuição. E vamos continuar repetindo isso até o final da 48ª volta. Então, serão 6 repetições no total. Um ponto baixo e uma diminuição. Fiz aqui a 48ª volta, com um ponto baixo e uma diminuição até o final da minha volta. Fiquei com 12 pontos. Agora, para finalizar, na 49ª volta, nós vamos fazer 6 diminuições. Apenas isso, uma diminuição após a outra, até termos 6 e fechar bem o nosso pescocinho, ou o pescocinho do nosso dinossauro. Então, vou passar meu marcador aqui para trás. E agora, por ser a última volta, eu vou fazer a diminuição normal, aquela que a gente passa a agulha dentro do primeiro ponto, puxa uma laçada. Depois passamos a agulha no segundo ponto, puxamos uma laçada, pegamos uma laçada com a agulha e passamos pelas 3 argolinhas, que é a diminuição mais comum. Eu vou fazer dessa porque é um pouco mais fácil e como é na última volta, não vai dar para perceber depois. Então, vou fazer aqui as minhas 6 diminuições. Fiz as minhas 6 diminuições, terminei a parte do corpo do meu dinossauro pescoçudo. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou tirar meu marcador. No ponto à frente aqui, ó, eu vou passar a minha agulha e fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e cortar um fio longo para a costura, que depois nós vamos precisar de linha o suficiente para prendermos tanto o pescoço na cabeça quanto a cabeça no pescoço. Quando eu costurei o primeiro, eu usei a linha tanto do corpo quanto da cabeça, porque eu queria que ficasse bem firme. Então, vou cortar aqui um pedaço. E lembrando, antes de fechar completamente, nós temos ainda um buraquinhozinho pequenininho aqui. Coloquem enchimento aqui. Coloquem bastante enchimento primeiro, para ficar bem firme aqui a parte do pescoço. E depois nós vamos fechar. Então, eu vou colocar meu enchimento
E depois que eu terminar tudo, eu volto com vocês pra gente começar a fechar todas as partes e juntar tudo. Então agora eu vou ensinar pra vocês como fazer a cabeça do nosso dinossauro. Bom, perdão, eu falei que nós faríamos a cabeça, mas é importantíssimo fazer os olhos primeiro. Por quê? Porque enquanto vamos fazendo a cabeça, nós vamos prender os olhos na cabeça. E se terminarmos a cabeça toda, vai ficar muito fechado para colocar os olhos. Então, a parte branca dos olhos, nós vamos fazer agora já. Eu já fiz a minha primeira. Ó, eu fiz a minha primeira, que nós vamos precisar de duas. E eu vou ensinar para vocês como fazer a outra. Elas são idênticas e nós cortamos os fios de forma idêntica também. Então, eu vou ensinar agora para vocês os olhos. Nós vamos iniciar fazendo o círculo mágico com 6 pontos baixos, que é o que a gente geralmente faz na maior parte dos amigurumis, né? Bom, círculo mágico, dentro do círculo mágico, 6 pontos baixos. Fiz meus 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Vou fechar aqui o meu círculo mágico. E vamos para a segunda volta. Na segunda volta, nós vamos fazer um aumento para cada ponto de base. Então, aqui no primeiro ponto, eu vou passar minha agulha e fazer um aumento, ou 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fiz meu primeiro aumento, vou passar minha agulha no primeiro ponto e marcar com minha fitinha ou um marcador. Assim, fizemos o primeiro aumento. Vamos para o segundo ponto, e vamos continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até um ponto baixo não, um aumento para cada ponto de base, até ficarmos com um total de 6 aumentos ou 12 pontos baixos individuais. Fiz um aumento para cada ponto de base, nós vamos agora para a terceira volta. Na terceira volta, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, repetindo até o final. Apenas isso. Então, no primeiro ponto, eu passo a agulha e faço um ponto baixo. No segundo ponto, eu passo a minha agulha e vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, formando um aumento. E vou repetir novamente isso até o final da volta. Então, próximo ponto, um ponto baixo. Ponto seguinte, outro aumento. E isso até o final. Eu fiz aqui um ponto baixo e um aumento, repetindo até o final da volta. Vou tirar meu marcador. Terminamos a nossa terceira volta. E terminamos o olhinho do nosso dinossauro. Vou para o próximo ponto aqui, ó. Vou passar minha agulha e fazer um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, faço uma correntinha. E vamos cortar um fio longo o suficiente para depois costurarmos esse olho na cabeça. E essa parte aqui atrás, como eu sempre faço, a gente fecha bem. E eu vou pegar uma agulha mais fina e dar uns nós aqui atrás para ficar bem firme. Nós fizemos isso nas duas perninhas, então vocês já sabem como faz. Assim temos os nossos dois olhinhos completamente idênticos. Depois nós vamos prender eles na cabeça também usando olhos de segurança. Então essa aqui seria a parte branca, depois nós vamos usar os olhinhos de segurança. Para o original, que eu usei o fio amigurumi para fazer a agulha 2,5 milímetros, eu usei um olhinho de 9 milímetros. Esse aqui eu acredito que seja 13 milímetros, 13 ou 14. 13 ou 15, perdão. Eu não tenho certeza. Mas vocês vejam qual vocês acham que vai ficar melhor com o seu dinossauro. Para depois ele ficar assim. Ele não pode ser muito grande, porque senão perde aquela parte engraçadinha do dinossauro. Ele tem que ser menorzinho, bem menorzinho do que a parte branca. Então, agora eu vou ensinar para vocês como fazer a cabeça. Para fazermos a cabeça do nosso dinossauro, nós vamos iniciar com 10 correntinhas. Então, eu vou fazer aqui uma laçada inicial e 10 correntinhas. Fecho aqui e vamos lá. 1, 2... Fiz minhas 10 correntinhas. Vou agora na segunda correntinha, ó, a partir da agulha. Não nessa primeira, nós vamos na segunda. Vamos passar a nossa agulha por dentro dela. E nesse ponto, vamos fazer 3 pontos baixos, dentro dessa mesma correntinha. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, todos dentro da mesma correntinha.
E essa agora contando, nós vamos contar como os primeiros pontos da primeira volta. Tá? As correntinhas não contam como uma volta. Fiz os 3 pontos, agora vamos fazer 7 pontos baixos individuais. Uma para cada correntinha. Então, na próxima correntinha, eu passo minha agulha e faço um ponto baixo. Na próxima correntinha, eu passo minha agulha novamente, faço outro ponto baixo. Na próxima, outro ponto baixo, e assim até termos 7. Eu fiz aqui 3, vou fazer mais 4, totalizando 7. Aqui temos, ó, os 3 pontos no mesmo ponto de base no comecinho, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos individuais. Agora, nesse ponto aqui do cantinho, nessa correntinha bem no cantinho, que é a primeira que a gente fez, vamos passar a nossa agulha e dentro dela vamos fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Mesma coisa que esse outro canto. Passo a agulha aqui, 3 pontos no mesmo ponto de base. Vamos ver que eu já puxei o fio aqui para dar uma escondidinha nele e prender ele também. Então, fiz meus 3 aqui na curvinha. Vamos para a parte reta novamente. E nela vamos fazer 7 pontos baixos individuais. Então, no próximo ponto, eu passo minha agulha e faço um ponto baixo. E eu já dou uma prendida nesse fio aqui. Fiz um ponto baixo, vou pro próximo, faço outro ponto baixo. E assim até termos 7 pontos baixos individuais. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos individuais. E assim nós terminamos a nossa primeira volta da cabeça do nosso dinossauro. Esse fiozinho tá aqui, a gente não precisa cortar. É só jogar pra trás e pronto. Ele vai ficar escondido na hora que nós continuarmos a cabeça. Vamos agora para a segunda volta da cabeça do nosso dinossauro. Na segunda volta, nós vamos fazer um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Em vez de começar com um ponto baixo, depois fazer o aumento, nós vamos fazer o aumento para ele ficar aqui nos cantinhos, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó, com vocês. No primeiro ponto, passo a minha agulha e faço um aumento, ou 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fiz o aumento, marco o primeiro ponto como meu primeiro ponto da segunda volta. Agora, próximo ponto, que é o ponto do meio. Desses 3 que ficam no mesmo ponto de base. Nesse do meio, nós passamos a agulha e fazemos um ponto baixo apenas. No próximo ponto, outro aumento. E é importante fazer assim para esses aumentos ficarem aqui nos cantos, em vez de ficar no meio, tá? Nessas curvinhas. Nós vamos fazer esses aumentos na volta toda, mas na curvinha é bom fazer assim, que ele vai ficar certinho. Vocês vão ver que no outro lado também vai ficar certinho. Então, fiz um aumento, um ponto baixo, fiz um aumento, faço outro ponto baixo. E vou continuar fazendo um aumento e um ponto baixo. Então, no próximo ponto, outro aumento. No ponto seguinte, ponto baixo. E assim até o final da volta. Eu cheguei aqui na segunda voltinha, só para mostrar para vocês como fica certinho. Aqui está os 3 pontos no mesmo ponto de base da primeira volta. E o último ponto que eu fiz nos individuais foi um ponto sozinho. Então, aqui no cantinho, né, no ponto do canto desses 3, eu vou passar a minha agulha e vou fazer o aumento. Então, o aumento ele está nos cantos, em vez de ficar nesse ponto do meio dos 3 que temos na base, no mesmo ponto de base. Eu espero que esteja dando para entender o que eu estou falando. Então, fiz meu aumento no ponto do meio, um ponto baixo individual. No próximo ponto, outro aumento. E vamos continuar fazendo um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo até o finalzinho da nossa volta. Terminei aqui minha segunda volta. Vocês podem ver que deu certinho. No final, nós ficamos com um ponto individual, né? No último ponto. Então, ficou certinho um aumento e um ponto baixo para cada ponto de base. Agora, nós vamos para a terceira volta. Na terceira volta, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, repetindo 10 vezes, né? Que foi o que nós fizemos aqui também. Nós repetimos 10 vezes. E nessa volta, não precisamos começar com o aumento. Nós vamos começar mesmo com os pontos baixos, então, individuais. No primeiro ponto aqui, vou passar minha agulha e fazer um ponto baixo.
No segundo ponto, eu vou passar em minha agulha e fazer outro ponto baixo. E fiz 2 pontos baixos individuais. No ponto do meio, agora sim, nós vamos fazer o aumento. Fiz o aumento, vamos fazer outros 2 pontos baixos individuais. Então, no próximo ponto, um ponto baixo. No segundo ponto, um ponto baixo. E no terceiro ponto, um aumento. E vamos repetir isso até o final da volta, sempre 2 pontos baixos individuais e um aumento no terceiro ponto. Terminei a minha terceira volta com 2 pontos baixos e o aumento repetindo até o final da minha volta. Vocês podem ver que vai ficar bem enrugadinho, mas não tem problema, tá? Eu fico tentando acertar, mas na hora que nós colocarmos o enchimento vai ficar bem bonito, não vai ficar estranho. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 3 voltas fechadas em pontos baixos. Então, a quarta, a quinta e a sexta volta, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Nós temos aqui 40 pontos e vamos continuar tendo 40 pontos pelas próximas 3 voltas. Como são 3 voltas fechadas em pontos baixos, eu vou fazer fora de câmera e assim que eu terminar eu retorno com vocês para a gente continuar. Então, lembrando, sempre marquem o primeiro ponto. Fiz meu primeiro ponto, marquei ele, vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o final da minha sexta volta. Fiz aqui da minha quarta a sexta volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Nós vamos agora para a sétima volta. Na sétima volta, nós vamos iniciar com 2 pontos baixos individuais. Eu vou passar meu marcador aqui. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E no segundo ponto, outro ponto baixo. Fiz 2 pontos baixos. Agora, vamos fazer uma diminuição usando os 2 próximos pontos. Você pode fazer ou a normal ou a invisível, mas no meu caso vou passar aqui a minha agulha apenas pela argola frontal do primeiro ponto, apenas pela argola frontal do segundo ponto, pegar uma laçadinha com a agulha e passar pelas 2 primeiras argolas, pegar outra laçadinha e passar pelas 2 últimas argolas, fazendo a diminuição invisível. Fiz a diminuição, vamos fazer agora 8 pontos baixos individuais. Então, no próximo ponto, passo minha agulha e faço um ponto baixo. No segundo ponto, um ponto baixo, e assim até termos 8 pontos baixos individuais no total. Após a diminuição, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos individuais. Vamos fazer agora outra diminuição usando os 2 próximos pontos. Usando os 2 próximos pontos, no meu caso, vou fazer a invisível, que eu acho que fica mais bonito. Feito a diminuição, nós vamos fazer agora 9 pontos baixos individuais. Então, nós fizemos 8 antes da diminuição e após a diminuição, vamos fazer 9 individuais. Então, novamente, ó. No próximo ponto, passei a agulha e fiz um ponto baixo e assim até termos 9, um para cada ponto de base. Fiz os meus 9 pontos baixos, ó, aqui está a minha diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz 9 pontos baixos, vou fazer outra diminuição, usando os 2 próximos pontos. Feita a diminuição, vamos fazer agora 7 pontos baixos individuais. Então, a partir do próximo ponto, eu passo minha agulha, fiz um ponto baixo, e vou continuar até eu ter 7 pontos baixos individuais. Fiz aqui depois a diminuição, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos individuais. Usando os 2 próximos pontos, outra diminuição faremos. Fiz a minha diminuição, vamos finalizar a sétima volta com 6 pontos baixos individuais. Passo a minha agulha no próximo ponto e vou fazer aqui, até o final da volta, um ponto baixo para cada ponto de base, totalizando 6 pontos baixos. Já estou aqui no meu penúltimo, fiz o meu último. Só para recapitular rapidinho, o que nós fizemos aqui na sétima volta. Nós iniciamos no começo com 2 pontos baixos individuais, e então fizemos uma diminuição. Depois, 8 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, então outra diminuição. Em seguida, 9 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e então outra diminuição.
Depois, mais 7 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, outra diminuição. E para finalizar, os 6 pontos baixos individuais. Agora, vamos fazer a oitava, a nona e a 10ª volta, ou seja, 3 voltas fechadas em pontos baixos novamente. Então, novamente, eu vou fazer fora de câmera, só essas 3 voltas fechadas em pontos baixos, a oitava, a nona e a 10ª. E assim que eu terminar, eu retorno com vocês para fazermos a 11ª volta. Fiz aqui da oitava a 10ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Nós vamos fazer agora na 11ª volta uma repetição de 4 pontos baixos e uma diminuição. Serão 6 repetições de 4 pontos baixos e uma diminuição até o final da 11ª volta. Então, novamente aqui, ó, no primeiro ponto, passo minha agulha e faço um ponto baixo, marco esse ponto. No ponto seguinte, outro ponto baixo. No ponto seguinte, outro ponto baixo. E no último pontinho, outro ponto baixo. Ficamos com 4 pontos baixos individuais. Vou fazer agora a diminuição, que no meu caso é a diminuição invisível. Faço aqui a minha diminuição. E recomeço esse mesmo padrão. Vou no próximo ponto, um ponto baixo. No segundo ponto, outro ponto baixo. No terceiro ponto, outro ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo, totalizando 4 individuais. Faço a minha diminuição. Aqui, ó, que eu vou fazer a minha invisível. E vou continuar repetindo isso até o final da 11ª volta. Então, vamos lá. Sempre 4 pontos baixos e uma diminuição. Terminei aqui a minha 11ª volta, com 4 pontos baixos e uma diminuição. Agora, antes de mais nada, antes de continuarmos, eu vou fazer uma coisa aqui que fica mais fácil, que é uma coisa que eu prefiro. Eu vou fazer o detalhe da boquinha do nosso dinossauro. Eu vou puxar aqui o fio, né, pra ele não desmanchar. Pegar minha agulha de tapeceiro, que no caso tá com a linha errada aqui, vou pegar a minha linha marrom. E o que nós vamos fazer? Esse detalhe aqui da frente, ó, o detalhe da boquinha do nosso dinossauro. E como eu vou fazer ele? Como, se vocês já viram meus vídeos, vocês vão entender que eu gosto geralmente de fazer o seguinte. Eu pego aqui atrás, antes de terminar o trabalho, eu venho aqui atrás, quando eu vou fazer algum bordado, e eu já prendo a linha aqui, ó. Eu passo por uma das argolinhas. No caso, eu prendo um pouquinho mais pro lado. Prender aqui mais pro lado. Passo minha agulha por uma das argolinhas e não aparece minha agulha do outro lado, ó. Não aparece. Vou até quase o final da linha e faço 2 nozinhos, ou 3, para ficar bem apertadinho e não soltar. Fiz o nozinho, tá preso aqui, agora é só fazer o bordado. Esse dinossauro já é fácil fazer assim, então eu vou... Ó, no original, que eu fiz aqui, eu comecei... Essa é a primeira volta. Segunda, terceira, quarta, quinta e a sexta. Entre a quinta e a sexta volta, eu passei a minha linha no canto. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Qual canto que tá aqui? Ó. Primeira volta, segunda volta, terceira volta, quarta volta, quinta volta, sexta volta. Então, aqui no meio, eu vou entre uma e a outra, aqui, entre a quinta e a sexta, eu vou passar... Vendo mais ou menos a altura que você quer, eu vou colocar um pontinho mais acima aqui. Ó. Vou sair aqui com o fio. E vou até o outro lado. Vou passar aqui a linha e vou até o outro lado no mesmo local, mais ou menos. Então, primeira volta, segunda volta, terceira volta, quarta volta, quinta, sexta volta. Aqui, mais ou menos, é onde eu quero. Eu tô visualizando aqui. Mais ou menos onde eu quero. Passo a linha. Só cuidado com essa aqui para não prender a da marcação. Passei a linha, ela vai ter que passar por entre essas partes aqui, ó. Ela tem que passar aqui na frente, dessas duas partes. E para ficar bem presa, o que eu vou fazer? Pra mim tá bom assim. Vou só puxar um pouquinho mais. Eu vou vir com a minha agulha aqui no meio.
bem aqui na primeira volta mesmo, bem no meiozinho dela. E eu vou prender esse fio. Como que eu vou prender esse fio? Eu só vou deixar ele aqui no meio, no meio aqui do fio, ó, passar o fio que tá na agulha por cima. E eu volto no mesmo buraquinho, no mesmo ponto, eu volto aqui dentro e puxo. E assim ele prende a boquinha do nosso dinossauro. Se você achar, tá muito solto ainda, eu acho que vai ficar saindo aqui, a parte não vai ficar bem no meio. Você pode vir aqui no cantinho, ó, leva a sua linha mais pro cantinho, bem aqui, e faça a mesma coisa. Ó, eu gosto de passar por cima. Assim, passe a linha entre... Passa a linha que tá na agulha por cima da linha da boca, volta no mesmo ponto e sai do outro lado, prendendo mais a boca. E fica bem discreto, tá? Já é pra ficar bem discreto. Ó, prendi legal. Eu vou fazer o mesmo do outro lado também. E assim eu coloquei a boca do meu dinossauro já. Pra mim tá preso e é assim que fica bom. Aqui dentro eu vou puxar aqui novamente e eu vou amarrar esse fio aqui dentro. Ó, vou passar por uma das argolinhas e vou fazer aqueles nozinhos de costura. Uns 2, 3 nozinhos pra ficar bem firminho, não soltar. Fiz, agora é só tira a linha tira a linha da agulha, joga tudo pra dentro, não precisa cortar o fio e já tá bordado a boca. Eu gosto de fazer o processo assim porque eu acho que fica mais escondido os fios, não precisa se preocupar muito em esconder eles depois. Então, terminei tanto a 11ª volta quanto o bordado da boca. Se você já quiser costurar colocar as narinas, né, que são, no caso, os botões, vocês já podem colocar. Vocês podem colar no final ou costurar no final, não tem problema. Eu prefiro sempre costurar as coisas porque eu acho que fica bem mais firme. E se o presente for para uma criança, é muito mais difícil ela conseguir arrancar uma coisa que está costurada do que uma coisa que está colada. Então ela não vai engolir. As minhas narinas vão ser 2 botões, que eu já escolhi aqui. Eu vou costurar eles fora de câmera depois. Mas agora nós vamos continuar nosso trabalho. O que vamos fazer agora? Nós vamos fazer a 12ª, a 14ª volta, um ponto baixo para cada ponto de base. Então, será a 12ª, a 13ª e a 14ª. 3 voltas fechadas em pontos baixos. Até por isso que eu expliquei para vocês já como fazer a boca. Porque agora nós vamos para mais uma parte fechada em pontos baixos. Eu passei meu marcador aqui para trás. Vou fazer meu primeiro ponto. E vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base pelas próximas 3 voltas. E eu acho que eu também vou costurar as narinas do meu dinossauro. E eu volto com vocês para fazermos a 15ª volta. Fiz aqui da minha 12ª, a minha 14ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Nós fizemos junto o bordado da boca e eu já costurei fora de câmera as narinas do meu dinossauro. O que vamos fazer agora? Na 15ª volta, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Apenas isso, vamos repetir esse padrão por 6 vezes até o final da volta. Então, aqui no meu primeiro ponto, passo a agulha e faço um ponto baixo e marco o meu ponto. Vou no segundo ponto, faço outro ponto baixo. Vou no terceiro e faço outro ponto baixo. Eu fiz 3 pontos baixos, agora vou fazer a diminuição, que no meu caso é a invisível. Fiz a diminuição, o próximo ponto faço um ponto baixo, ponto seguinte, um ponto baixo, e no terceiro ponto, um ponto baixo. 3 pontos baixos individuais. E novamente, outra diminuição. E assim nós vamos repetir até o final da volta, sempre 3 pontos baixos e uma diminuição.
Terminei a minha 15ª volta com 3 pontos baixos e uma diminuição, repetindo até o final. Nós vamos fazer agora a 16ª, a 17ª e a 18ª volta, ou seja, 3 voltas fechadas em pontos baixos novamente. Então, como eu já mostrei, a gente sempre vai marcar o primeiro ponto. Então, venho aqui no meu primeiro ponto, faço ponto baixo e marco. E vou continuar fazendo assim por mais 3 voltas, né? Num total de 3 voltas fechadas em pontos baixos. Vou fazer as minhas fora de câmera e assim que eu terminar eu retorno com vocês. Bom, eu fiz aqui da minha 16ª à minha 18ª volta, com um ponto baixo para cada ponto de base. Vocês podem ver que eu já prendi os olhos. Por quê? Porque esses olhos aqui, na verdade, eles não têm um posicionamento certo, que eu vou falar para vocês, põe em tal carreira. Tem mais ou menos um posicionamento. Tem que colocar eles entre a carreira de número 9 e a de número 16. Mas vocês vão ter que ver o posicionamento no olho. Qual que é melhor, qual que vai ficar mais bonitinho, mais no padrão. Então eu fui testando aqui. Eu tive que trocar o posicionamento dos olhos várias vezes. Até ele ficar bem certinho. Então, entre a volta de número 9 e a de número 16, coloquem os olhinhos. É a parte branca, né? Tem que ficar entre a 9 e a 16. Mas, eu vou falar que eu coloquei a minha parte preta, né? Que é o olhinho de segurança em si, entre a volta de número 12 e 13. Eu coloquei entre a 12 e a 13 e eu achei que ficou perfeito. Aqui atrás dá pra ver também, ó, que eu já coloquei as travinhas de segurança, obviamente. É meio apertadinho, mas dá pra ver. E depois eu vou costurar a parte branca, que a gente deixou o fio, eu vou costurar a parte branca aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos para a volta de número 19. Na volta de número 19, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, repetindo até o final. Vocês podem ver que eu tirei meu marcador, mas eu vou colocar ele agora de novo. Então, no primeiro ponto aqui, vou passar minha agulha e fazer um ponto baixo e marcar esse ponto. Vai ser o meu primeiro dos 2. Fiz um ponto baixo e marquei, vou no próximo ponto, faço outro ponto baixo. Fiz 2 pontos baixos individuais. Agora, uma diminuição. No meu caso, a diminuição invisível, passando aqui a agulha pelas argolas frontais dos pontos. Fiz a diminuição depois dos 2 pontos. Vamos fazer novamente 2 pontos individuais. No próximo ponto aqui, passo a minha agulha e faço um ponto baixo. No ponto seguinte, novamente, passo a minha agulha e faço um ponto baixo. 2 pontos baixos individuais. Nos 2 próximos pontos, eu uso eles para fazer outra diminuição. E vou repetir isso até o final da volta, sempre 2 pontos baixos e uma diminuição. Fiz a minha 19ª volta com 2 pontos baixos e uma diminuição, repetindo até o final. Agora, nós vamos fazer a 20ª e a 21ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Então, são 2 voltas fechadas em pontos baixos. Só que, o que eu vou fazer também? Eu já vou costurar aqui os olhinhos fora de câmera, né? Vou prender bem esses olhos aqui. E eu vou fazer o detalhezinho das sobrancelhas. Deixa eu pegar aqui o original. Aqui tá o original. Tá vendo? Ele tem um detalhezinho nas sobrancelhas que também é feito no marrom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo que eu fiz na boca. Eu vou pegar um fio marrom, eu vou prender ele aqui dentro, na parte de dentro. Vou fazer a sobrancelha e prender. Depois, dar um nozinho também dentro da cabeça do nosso dinossauro, igual eu fiz na boca. Pra não ficar tão aparente, né? Pra ficar mais suave aqui fora. Eu vou fazer aqui a 20ª e a 21ª voltas, fechadas em pontos baixos. Vou prender os olhinhos, vou fazer essa parte das sobrancelhas, ou esse detalhe aqui perto dos olhos. E quando eu terminar, eu retorno com vocês para fazermos a 22ª e a penúltima volta da cabeça do nosso dinossauro. Então, 20ª e 21ª volta, um ponto baixo para cada ponto de base. Lembrando sempre marcamos o nosso primeiro ponto, para termos certeza que não vamos nos perder. Então, aqui, ó, marquei meu primeiro ponto, vou continuar fazendo
um ponto baixo para cada ponto de base pelas próximas 2 voltas. Bom, eu já fiz aqui a 20ª e a 21ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Já costurei os olhos, eu já fiz o bordado aqui dessa partinha dos olhos. E agora a gente vai fazer a 22ª e penúltima volta da cabeça do nosso dinossauro. Como nós vamos fazer essa volta? Vai ser uma volta de repetição de um ponto baixo e uma diminuição. Apenas um ponto baixo e uma diminuição até o final da volta. Então, ó, o próximo ponto aqui é o meu primeiro ponto da volta. Então, vou fazer meu primeiro ponto e eu já vou marcar ele. Fiz meu primeiro ponto, marquei. Usando os 2 próximos pontos, vamos fazer uma diminuição. Bom, passo a minha agulha aqui pelo primeiro ponto, pelo segundo ponto, e vou fazer a minha diminuição. Fiz a diminuição, vou pro próximo ponto, faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, vou usar os 2 próximos pontos para fazer outra diminuição. E assim nós vamos repetir até o final da volta. Sempre um ponto baixo e uma diminuição. Fiz aqui a minha 22ª volta com um ponto baixo e uma diminuição repetindo até o final. Vamos agora para a 23ª e última volta da cabeça do nosso dinossauro. Nessa volta vamos fazer apenas 6 diminuições. Vai ser uma diminuição após a outra até fecharmos basicamente essa cabecinha. Esse marrom que vocês estão vendo aqui dentro é o marrom que eu usei para fazer o bordadinho aqui no canto. E eu coloquei a linha aqui para dentro. Então agora vamos fazer as diminuições. Como é a última volta, eu vou fazer a diminuição normal, a mais comum, né? Vou passar a minha agulha pelo primeiro ponto, puxar uma laçada. Vou passar a agulha pelo segundo ponto, puxar outra laçada. Pegar uma laçadinha com a agulha e passar pelas 3 argolinhas, fazendo a diminuiçãozinha normal. Agora eu vou para os próximos 2 pontos fazer a mesma coisa. Passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada. Passo a agulha pelo segundo ponto, puxo uma laçada. Pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolinhas. E vou repetir isso até eu ter 6 diminuições, uma após a outra. Fiz aqui as minhas 6 diminuições, terminei a 23ª volta, vou tirar meu marcador. Vou aqui no ponto seguinte, vou fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha e cortar um fio suficiente para a gente costurar depois essa cabeça no corpo. E eu sei que eu deixei um fio também no corpo, mas eu vou precisar dos 2. Então, pelo menos é que eu gosto de fazer uma costura bem firme, então eu vou precisar dos 2. Ó, puxo aqui para ficar bem fechado. Depois podemos colocar por dentro desse buraquinho ainda mais enchimento aqui na cabeça, eu vou precisar colocar um pouquinho mais. E depois nós vamos fechar.